sabe quais foram as primeiras mulheres que publicaram livros? Eu descobri exatamente isso. Eu descobri quais foram as primeiras mulheres que publicaram livros e eu vou te falar sobre elas. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do MD Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo e se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Todos nós sabemos que quando se trata de história das mulheres, de informações sobre mulheres que fizeram diferença na história, é difícil de conseguir informação. Infelizmente, as informações são precárias, mas na minha pesquisa eu encontrei duas mulheres que me chamaram muito a atenção e eu vou te falar sobre elas. A primeira é a Christine de Pizan, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ela é conhecida por ser a primeira mulher no Ocidente a publicar um livro de forma profissional. A Christine nasceu em 1364 em Veneza e com 4 anos ela se mudou para Paris, onde o pai dela ia trabalhar como astrólogo do rei. Em 1380, ela se casou com o secretário do rei e com ele ela teve uma filha e 2 filhos. Porém, 9 anos depois do casamento, o pai dela já tinha falecido e o marido dela também veio a falecer. A gente sabe que nessa época as mulheres não tinham posições profissionais na sociedade, então eram os homens que tomavam conta das mulheres, né? Ou o pai, ou o marido, ou algum irmão. Como ela não tinha irmão e não tinha mais nenhum homem tomando conta dela, ela precisava dar um jeito de cuidar dos filhos. Agora, né, que ela estava sozinha, digamos assim, financeiramente. Então ela começou a escrever poesias e textos autobiográficos para tentar publicar para cuidar dos filhos. Isso fez com que ela se descobrisse escritora e um tempo depois ela veio a escrever nos seus textos autobiográficos falando que, de certa forma, a viuvez acabou sendo uma coisa boa no fim, porque se não fosse isso, ela nunca se descobriria, né, escritora, porque ou o pai ou o marido iria tomar conta dela ali e ela não precisaria ir atrás do seu próprio dinheiro, talvez nunca viesse a descobrir seu dom. Para as mulheres naquela época é importante ressaltar que a viuvez ela era considerada uma espécie de liberdade, ela significava uma liberdade. Porque quando tu era viúva, tu ficava viúva, tu não tinha mais a obrigação de se casar com alguém, como as moças solteiras tinham, né? Não era mais vista como alguém que já tinha passado do tempo, alguma coisa assim, porque tu já tinha se casado. Então agora que tu era viúva, tu tinha essa liberdade, tu não precisava se casar, tu podia construir a tua vida sozinha. Coisa que as moças solteiras não podiam nem pensar, né? Então, realmente, a viuvez tinha esse significado para as mulheres na época. Em 1405, Christine lança Cidade das Damas, que é um marco porque ele desconstrói argumentos misóginos de poetas ocidentais que depreciavam as mulheres na sua escrita, na sua literatura. Como Christine foi atrás de ser publicada para conseguir sustentar seus filhos e se sustentar, ela ficou sim conhecida como a primeira mulher no Ocidente a publicar um livro de forma profissional a fim de ganhar, né, dinheiro com isso. Inclusive, posteriormente, ela mesma começou a editar os livros para serem publicados, ela trabalhou como revisão também, então ela acabou sendo um marco grande. Outra mulher que eu quero falar aqui também, que eu acho importantíssimo falar dela, é a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil. Ela nasceu no Maranhão em 1825 e era filha e neta de escravas alforriadas. Segundo seu biógrafo, em 1880, ela fundou a primeira escola mista e gratuita do Maranhão. Só que, claro, isso repercutiu muito, né? Porque as pessoas não gostaram, a sociedade não quis. Então, a escola teve suas atividades por 2 anos e depois ela foi fechada. Em 1859, Maria Firmina dos Reis publicou Úrsula, que figura aí como o primeiro livro abolicionista de autoria feminina na literatura portuguesa. É possivelmente a primeira publicação de uma mulher negra em toda a América Latina. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, ó,
Esse aqui é a edição da editora PUC de Minas. Eu ainda não li esse livro, mas eu sei que ele é narrado pelo ponto de vista de uma pessoa escravizada. Então vai falar dos tumbeiros, vai falar sobre os traficantes de escravos. E uma coisa super interessante é que no livro, os traficantes de escravos, eles são descritos como pessoas bárbaras. O que é diferente do pensamento da época, porque nessa época os traficantes eram vistos como pessoas que tentavam civilizar, né? Não só os traficantes, mas todos aí que invadiam o território africano e que cometiam essas atrocidades na escravidão, eles eram vistos como pessoas boas, pessoas que estavam tentando civilizar os africanos, pessoas que estavam fazendo bem a eles, né? E nesse aqui já o pensamento é diferente. Nesse livro, ela mostra essas pessoas como pessoas bárbaras, pessoas que estão ali cometendo crimes, né? Criminosos realmente. Por conta disso, principalmente por conta do que falam sobre o pensamento desse livro, que é muito discrepante do pensamento da época, eu tenho muita curiosidade em ler, tá na minha meta desse ano, na meta pessoal que eu fiz, eu quero muito ler esse livro em breve pra ver o que eu vou achar. E outra coisa interessante sobre a obra também é que tudo isso, toda essa escrita, toda essa história, toda essa repercussão que era muito diferente do que se estava esperando na época, foi antes mesmo de Castro Alves, que é o grande poeta abolicionista que todo mundo conhece. Em 1887, ela publicou um conto que também acabou ficando famoso, que é A Escrava, que também, né, trata, como o próprio título já diz, do tema da abolição da escravatura. Essa edição que eu tenho de Úrsula tem o conto A Escrava aqui junto, mas eu vou deixar aqui na tela a edição da editora Mondru, que eu achei maravilhosa e que talvez vocês se interessem também. Maria Firmina dos Reis tem uma frase maravilhosa que, inclusive, já vou deixar spoiler aqui, eu quero tatuar essa frase, tá? Em algum momento da minha vida eu vou tatuar essa frase, que diz que a mente ninguém pode escravizar. Como eu disse, eu ainda não li Úrsula e nem A Escrava, mas eu sei que essa frase pertence a um dos dois. Se eu não tô enganada, pertence a Úrsula, mas assim que eu ler, vocês já vão saber. Então, como eu comentei no início, quando se trata de mulheres e de história, a gente tem acesso a pouquíssima informação, mas essas duas mulheres eu encontrei aí nas minhas pesquisas e eu não pude deixar de vir falar delas aqui pra vocês no mês da mulher, né, que é o mês de março. Eu quero muito ler algum livro da Christine de Pivon também, né? Por enquanto só tenho o da Maria Firmina, mas pretendo adquirir o dela. Infelizmente eu só encontrei Cidade das Damas em inglês, eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser ler em inglês. Aqui no final, na tela amarelinha que aparece, eu vou deixar um vídeo onde eu falo sobre mulheres que foram acusadas de bruxaria, que tem relação com a literatura, ou que eram autoras, ou que tem livros sobre, mas mulheres relacionadas com a literatura que foram acusadas de bruxaria e por que elas foram acusadas. Vou deixar esse vídeo no final. Se tu gostou desse aqui, tu provavelmente vai gostar daquele também. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.